Bom, Ademir, a Batistela surgiu na época de uma ideia de uma escola de informática. A gente começou, eu e um amigo, a gente começou lá em Rio Bonito do Iguaçu. A gente trabalhou alguns meses lá e acabou não dando certo lá. Tinha um terceiro sócio e a gente voltou para São Jorge e acabou desfazendo a sociedade e eu acabei ficando com a empresa, e transformei em poucos meses, nem menos de um ano de criação do CNPJ, eu acabei criando a Batistela Informática na época. Trabalhando de casa, tinha outra atividade, eu trabalhava na época no supermercado Coasul, e aí fiquei trabalhando um tempo de casa com essa empresa. Depois que aí a gente abriu ali naquele local, era uma das portas só que estava ali, que a gente iniciou. Logo em seguida, eu comecei a fazer uns treinamentos, umas capacitações em Pato Branco e veio a ideia de montar um provedor de internet. Era uma demanda, na época a internet estava começando. Aqui na cidade tinha uns 4 ou 5 usuários de internet ainda, que usavam internet de Pato Branco, de Francisco Beltrão e tal. Visualizei que isso poderia ser um negócio que ia despontar e acabei com a ajuda do pessoal da antiga White Duck Net, que era de Pato Branco, o provedor de internet de lá. A gente montou uma operação de internet, o provedor de internet discado, com 10 linhas telefônicas. E a gente ficou basicamente mais ou menos um ano operando na internet discada. E aí eu comecei a estudar novas tecnologias, a tecnologia via rádio. E aí a gente ergueu uma torre do lado da empresa aí, na época uma torre de 30 metros, e começou a operar com internet via rádio, o primeiro sistema via rádio, que era em grupos aí ainda, tínhamos computadores centrais, em cada quadro uma central, e puxava cabos que ia distribuindo nas quadras aí. E aí a tecnologia foi evoluindo, né, foram migrando para individuais, né, antenas individuais, a gente foi expandindo, foi criando novas torres, atendendo toda a cidade. Depois a gente foi para a sede Paranhos, depois começou a ir para as comunidades no interior e acabamos atendendo 100% do município com internet via rádio, tinha um certo momento. E aí em meados de 2010, 2008, 2010 por aí, a gente começou a implementar fibra ótica, onde a gente lançou o primeiro cabo de fibra ótica aqui em São Jorge do Oeste. E aí começamos a vender internet de alta velocidade via fibra ótica, né, que começou a substituir o via rádio. E aí a gente acabou se tornando a primeira empresa de internet do município, primeira loja de informática, primeira empresa de internet via rádio, discada, depois via rádio e depois via fibra ótica. E aí depois vieram outros negócios que a gente foi implementando. A gente acabou sendo a primeira loja de celulares da cidade na época, né, quando a telefonia veio para cá. Depois a gente acabou sendo a primeira empresa que começou a vender TV por assinatura, que hoje nós temos o Batistela TV também. E hoje nós fomos a primeira empresa também que vendeu telefonia móvel, né? Hoje a Batistela tem o 5G da Batistela, que é uma internet móvel para o seu celular, o chip da Batistela, tudo isso. Então somos uma empresa bem completa, né? Fomos criando ao longo desse ano. E lá por 2015, 2018, por aí, eu acho que foi, não estou mais lembrado, eu acabei saindo da operação aqui, fui me retirando aos poucos, e por conta de outros negócios que vieram, né, que eu tive que assumir. E o Daniel acabou assumindo essa operação e a empresa ficou com ele, né, e a gente saiu uma matéria numa revista bem famosa aí a nível de Brasil, que circula pelo Brasil todo, que foi uma das primeiras operações de provedor de internet, operações de telecom, que foram de pai para filho, né? Então a gente foi destaque aí. E graças a Deus o Daniel está conduzindo agora e estou mais como um conselheiro dentro da empresa, no dia a dia, auxiliando ele aqui. E a gente toca aí e tem os outros negócios e essa é um pouco da história da Batistela, né? Claro que no meio de tudo isso tem todos as dificuldades, os momentos difíceis, os momentos de alegria, né? Se a gente for parar para contar aqui a história, vai... Era que eu ia te perguntar, né? Qual foi a maior dificuldade encontrada ao longo desse tempo? Lá do início
né, quando você colocou ali, né, a informática, consertava computador, fazia isso tudo, qual foi a maior dificuldade assim que chegou naquele ponto de você dizer e pensar, cara, eu acho que vou ter que parar por aqui porque não vai dar mais? Chegou em alguma situação dessa, Sidney? A primeira dificuldade que a gente enfrentou foi quando a gente montou o provedor de internet de escada. A gente teve muita dificuldade na aceitação, né? Porque era uma empresa pequena, uma empresa local, aí as pessoas não acreditavam muito, né? Achavam que só funcionava se fosse uma empresa maior, uma empresa de fora e tudo mais. E a gente tinha um custo muito alto naquele momento, né? Na época a gente ficou trabalhando quase um ano aí com prejuízo, né, na área de internet. Pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar, porque o link de internet, que na época era muito caro, a gente comprava da operadora Oi ainda, a gente comprava e revendia a internet, né? Então, assim, o que a gente arrecadava de mensalidades na época, pagava só metade do valor do link. E a outra metade a gente tinha que tirar do trabalho da gente ali. Na época eu vendia computadores, eu formatava, prestava assistência técnica, então eu tirava dinheiro desse trabalho para pagar o link, para manter a parte da internet de pé, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi mostrando que o trabalho era sério, que o trabalho era legal, e as pessoas foram acreditando. E aí veio a internet via rádio, a gente instalou para as primeiras empresas aí, né? E aí os pessoal começaram a falar, não, funciona, pode instalar que funciona, pode instalar que funciona. E aí começou a haver um crescimento e essa conta começou a mudar, começou a se pagar e começou a dar resultado. E aí então esse foi um dos momentos mais marcantes, difíceis que a gente tentou passar. E outro momento difícil que nós enfrentamos foi numa época quando tem uma enchente que quase levou a nossa empresa embora e tal. A gente passou por um momento bem difícil, depois ficou um bom tempo aí até ser construída uma ponte, ser construída toda a construção do lado da empresa ali. Então foi uma época bem difícil ali, mas graças a Deus a gente superou e com muita força e garra e estamos aí. A empresa ela permanece no mesmo local desde sua fundação ali? Quando você saiu da sua casa, você montou a sua empresa ali? Nesse lugar. Sempre ali? Sempre ali. Já está há mais de 25 anos ali, praticamente 27 anos, 26, 27 anos. E o Daniel entra quando nessa história, Daniel? Quando foi que tu começou vendo o pai trabalhar toda essa questão de internet, com tudo isso? Despertou aquele desejo também ou você queria partir para um outro? Como é que foi isso? Foi desde sempre, na verdade, né? Quando o pai começou a mexer com a parte de informática, principalmente, né? Uma das primeiras laboratórios de informática foi onde era meu quarto antigamente, né? Então, literalmente, nasci no meio disso. Até meus 11, 12 anos ali, fazia parte do dia a dia ali, mas nada muito profissional, né? Então, ali, com meus 13, 14 anos, já comecei a ir a campo, né? Pelo menos para não ficar em casa, né, sem fazer nada e tudo mais. Então fui para campo ali para poder auxiliar na parte técnica, né? Naquela época eu instalava bastante via rádio ainda. Então ali já comecei a acompanhar a equipe técnica. O tempo foi passando e ele vai evoluindo, né? Então passou mais alguns anos, comecei a ficar mais por dentro da empresa, né? Entender como é que funcionava, né? Eu trabalhava forte muito na parte de manutenção de computadores, né? E aí eu comecei a pegar essa demanda para mim, né? É uma demanda que ainda existe bastante aqui no nosso município. E aí comecei a pegar essa demanda e de acordo foi passando os anos, fui me interessando, né? Aprendendo, né? Eu comento que eu nunca fiz um curso de informática, né? Nunca fiz um curso de datilografia, nem nada disso. Então tudo que aprendi nessa parte, né, de manutenção de computadores é por uma vontade própria, né? Por uma vontade própria, né? Um conhecimento empírico que a gente fala, né, no dia a dia, e que claro, né, com as pessoas aí que trabalham até hoje, né? Gosto de citar sempre o Adriano, né, que é um dos nossos colaboradores lá, é o nosso colaborador com mais tempo de casa, né? Esse ano completou 18 anos de casa e então aprendi muito nesse período, né?
E aí, a partir de 2018, né, 2018, 2019, comecei a literalmente entrar na visão um pouquinho mais de gestão. Foi ali que o Cid passou o bastão para ti? Foi nessa época, 2018, 2019, né, eu já tava na graduação, né, de engenharia elétrica, né, justamente por escolher por conta desse ramo também, né. Sim. E aí, com o passar dos anos, a gente vai aprimorando, né, ninguém nasce sabendo nada, a gente sabe que empreender no nosso país é um desafio diário. Gigantesco. E, consequentemente, a gente vai aprendendo os ônus e os bônus, né? Sim. Da profissão. Ô Cidinho, olhando lá atrás, né, quando você começou, imaginava chegar no que vocês têm hoje? Lógico, a gente sabe, né, tem aquele desejo, aquele sonho, mas tu imaginava isso tudo quando tu começou lá atrás, mexendo no primeiro computador? Olha, Ademir, eu acho que a gente nunca imagina, né, onde a gente pode chegar. Essa é a grande verdade. Você vai descobrindo ao longo do tempo e depende de cada um, né? Eu acho que quando você tem vontade, você trabalha, você quer alcançar seus objetivos, eles vão vindo. E assim, a gente tem um DNA daqueles italiano trabalhador, como fala assim, né, que não consegue ficar parado. E não desiste fácil, né, também, não desiste fácil. Então, assim, aprendi com meu pai, a gente não pode parar de trabalhar. E aí, quando você chega, você alcança um objetivo, você já quer pular para o outro degrau, né? Eu quero mais, eu quero ir crescendo mais, agora eu vou fazer mais alguma coisa, Então, assim, foi assim que eu fui chegando, né? Quando vi que dava para ir um pouco mais, vamos um pouco mais, agora vamos mais um pouco. E algumas coisas, na verdade, quando chegou um momento aí que a gente cresceu aqui, graças a Deus, na época eu já queria um pouco mais, e aí que surgiu os outros negócios fora daqui também, né? Com a oportunidade de ter a 10, que é uma empresa grande, que é só minha lá e meus sócios de fora. Então, aí ali já abriu horizontes, aí a gente lá já era um projeto maior, mais grande e tudo mais. E aqui, aí entrou o Daniel, e aí foi a ideia de fazer essa transição. O Daniel cuidar mais aqui e eu ficar mais com esses negócios externos para poder crescer. E aí vieram também as entidades que eu participo, né, como a Brint lá em Brasília, o Cicobi hoje aqui em Francisco Beltrão e tal. Então, assim, tudo isso foi me ajudando também a visualizar oportunidades, né? Eu acho que, assim, quanto mais você enxerga as coisas de fora para dentro, você visualiza melhor as oportunidades. Quando você fica só aqui, você não visualiza. Então, eu sempre procuro falar, eu brinco com as pessoas que eu converso, né, aqui da cidade, meus amigos, as pessoas, eu digo assim, vocês têm que sair, vocês têm que olhar de fora as coisas para cá, sabe? Quando você olha de fora, você consegue enxergar. Você consegue enxergar o que precisa mudar, o que precisa ser feito, o porquê disso, o porquê daquilo. Então você consegue ver as oportunidades, ver os erros, ver o que está certo, ver o que está errado, sabe? Desde a cidade, as suas coisas, o seu negócio, tudo isso. Esse seria o seu conselho de um empresário de sucesso para quem está começando hoje? Quem está começando, saia um pouco para fora, volte e olhe como se você fosse um visitante. E aí você fala assim, nossa, porque quando você vai fora, você olha outros lugares, outras cidades, outros países, né, outros estados e tudo mais, você consegue ter uma dimensão do que pode ser feito. E aí quando você volta, você diz, pô, aquilo lá que eu vi pode ser feito aqui também. Né? Pode ser feito na minha empresa, né? Quando você vai visitar outras empresas do mesma atividade sua, você volta cheio de ideias. Você fala, posso mudar essa mesa, posso mudar esse computador, posso mudar esse ambiente, vou mudar porque lá eu vi um negócio legal que vai ficar mais, posso adaptar aqui também. Então, assim, é assim. Nós não precisamos ficar inventando a roda ela já está inventada. Você precisa adaptar a roda ao tamanho do que você quer andar, entendeu? Muito bem. O pessoal anotou essa dica aí, pessoal que está ouvindo a gente, uma dica importantíssima, né? E quando foi que surgiu a questão da TV por assinatura e a telefonia própria da empresa?
Bom, a TV por assinatura e a telefonia, nós temos telefonia fixa também, tá? Todo mundo sabe, aí as empresas, a telefonia fixa é um negócio que, assim, ele tem uma grande baixa e tal, mas ainda as empresas usam, procuram usar bastante, tem muitas pessoas que usam, né? E a gente também opera telefonia fixa, empresarial, residencial e tudo, e a TV. A telefonia fixa a gente identificou quando estava tendo uma baixa aí na questão da Oi, que acabou depois falindo e encerrando suas atividades, né? Então a gente já vinha há algum tempo identificando isso e visualizou como uma oportunidade de negócio para também ir atender essa demanda. A TV por assinatura é um negócio que ele veio crescendo muito, né? Os usuários de TV e aí a TV por satélite estava tendo muito problemas, né? A gente via isso, a TV muito cara, e a gente identificou que dentro da nossa estrutura de rede, a nossa estrutura tecnológica tinha capacidade. Hoje uma rede de fibra ótica ela tem uma capacidade infinita de transmissão de dados hoje, né? Então dentro da nossa estrutura tinha capacidade sobrando, e temos ainda, né? Então assim, a gente entrega uma internet aqui para vocês, ela tem estrutura para atender a demanda da rádio aqui de internet. Vocês fazem um streaming aqui, jogam toda a rádio online através dessa conectividade. Vocês conectam aqui com a torre, vocês enviam e-mail, vocês assistem vídeos no YouTube, vocês fazem várias coisas ao mesmo tempo. E tudo isso dentro dessa estrutura, dessa capacidade. É como se fosse uma estrada larga e que você está ocupando apenas uma pequena parte da pista. Então a gente optou por colocar mais produtos dentro, né? E a Batistella TV é um produto que a gente identificou, a gente já sabia e a gente sabe, vocês vê notícias todos os dias que está tendo um grande combate à pirataria por parte da Anatel, né? Sim. E as TV piratas tem dificuldade em funcionar, operar e tudo mais. Vem os receptorzinhos aí do Paraguai que o pessoal usa e tal, funciona um tempo, para, daí vai lá, troca, funciona um tempo, para. Então a gente quer atender a demanda das pessoas que realmente querem ter só uma TV funcional e que não tem um valor alto para pagar também, né? Por quê? Porque as pessoas tinham a parabólica, né? E a parabólica, com a nova regulamentação, aquela faixa de frequência da nossa antiga antena parabólica, ela foi descontinuada, ela foi usada por 5G. Tá? Então, não sei se todo mundo sabe, mas aquela faixa era uma faixa que acabou sendo destinada para a utilização do 5G, com a chegada do 5G. Então, todas as parabólicas foram desativadas. Depois o governo fez uma campanha, né, para quem tem baixa renda, ia ganhar uma TV digital e tal, só que a TV digital não funciona em todos os lugares, né? Não. Só funciona nas cidades, nos municípios que tem atendimento de TV digital. E aí a gente visualizou, então tem que atender essa demanda, os nossos usuários de internet também precisam assistir TV. Então veio a Batistella TV num formato diferente, onde que o nosso cliente, se ele quiser só os canais abertos, ele não tem mensalidade. Já faz parte do pacote de internet dele, né? Então tem mais de 50 canais abertos aí, como Globo, Band, SBT, né, Rede TV, que é os canais principais, os abertos, que é o que pegava na parabólica. Então tudo aquilo que pegava na antiga parabólica pega na nossa TV. Tudo que era gratuito na antiga parabólica é gratuito na Batistella TV hoje, para o nosso cliente. Basta ele ter uma Smart TV, baixar o aplicativo, fazer o cadastro lá com nós, baixar o aplicativo, né? Vai ter acesso a tudo isso. E acesso a tudo, receber um login sem e acesso a tudo isso. Ah, mas a minha TV não é Smart. Aí nós temos lá um receptorzinho, né, homologado pela Anatel, com a nossa marca, tudo certinho e tal, né, tudo dentro das normas, né? Ele compra, adquire lá com a gente, e esse receptorzinho ele transforma a TV dele numa Smart TV e vai ter a nossa plataforma lá dentro, e ele vai assistir todos esses canais sem corte, sem pipocar e tal. E se tiver algum problema, eventualmente tiver algum problema, o suporte técnico é direto com a gente, né? Tá aqui, né? Negócio legal. Muito bem. A TV, lembrando, né, na nossa empresa não é tão atual assim, né? Em 2013 nós já tínhamos
Já tínhamos uma outra parceria. Ah, é verdade. A gente chegou a fazer um projeto em 2013, bem lembrado, o Daniel colocou. Em 2013 a gente tinha iniciado um projeto que se chamava ISP-TV, que era em parceria com o Algar, também um projeto de TV digital legalizado. Na época era via satélite, tá? Só que era um projeto um pouco mais caro, tinha o custo de um setup box maior, uma antena parabólica e tal, e ali era só vendido, não tinha pacote gratuito, né? Um pouco diferente. Então a gente chegou a vender bastante planos naquela época. A gente tinha bastante clientes aqui, eu acho que chegamos a ter lá uns 300 clientes mais ou menos usando esse pacote de TV. E depois por questões técnicas, operacionais, a própria Algar acabou descontinuando isso. E aí a gente ficou um tempo trabalhando num outro projeto que acabou chegando nesse Batistela TV, que daí já é da nova geração de tecnologia, que hoje, se você olhar, a maioria das grandes operadoras de TV, a própria Sky e outras, utilizam essa mesma tecnologia que nós utilizamos. E a Batistela tem novidade chegando por aí. Amanhã, dá para adiantar alguma coisa já pra gente, Daniel? O que vocês estão preparando lá? É uma nova loja, vem um novo conceito? O que dá para matar a curiosidade, tanto minha quanto dos nossos ouvintes, com relação a essa nova fase da Batistela? A gente chama de nova fase, né? Porque a nossa empresa, ela praticamente, aí durante quase 4 meses, aí foi reformada por inteira, né? Antes disso, antes da reforma física, né? Nós passamos por uma reforma interna, né? Uma reforma, estamos cada vez mais implementando uma cultura organizacional muito forte dentro da Batistela. E claro, a grande novidade, né, é uma loja 100% nova para os clientes e visitantes, né, e para os nossos colaboradores, né. Hoje nossa equipe conta com quase 20 colaboradores. Então essa reforma veio de uma demanda, né, que precisou ser atendida. E neste sábado, amanhã, a partir das 8 horas, né, sábado dia 7, a partir das 8 horas, nós convidamos todos os clientes e não clientes da Batistela que venham até a loja comemorar conosco, né? Então teremos aí um coquetel, um café, teremos um chopinho gelado também para comemorar, brindes, né? E também já lançando campanha de sorteio aí para esse mês de fevereiro. Então, claro que a grande atração é todo o design de uma nova loja, né, que vai proporcionar aí um melhor atendimento, um ambiente mais confortável, o cliente que a gente sabe que gosta de ter essa proximidade, né, num mundo onde a gente fala muito em tecnologia, muito em inteligência artificial, o que ainda se destaca é o atendimento humano, né? Então a gente sabe, conhece o perfil da nossa comunidade, o perfil dos nossos clientes, que gostam de vir até a loja, gostam de conversar, gostam de vir tomar um café, né? De estar ali, eles gostam de estar ali, e foi pensado essa nova estrutura, né, para atender toda essa demanda aí da nossa cidade. Muito bem, 8 horas e 4 minutos, o programa é curto para uma história tão longa como a de vocês. A história é gigantesca, né? São mais de 28 anos? 28 anos. 28 anos. Em setembro completa 28 anos de história. Começou lá como Batistela Informática, hoje é Batistela Telecom, oferecendo um mix de produtos e serviços grande aí à nossa população, tanto de São Jorge quanto da região também. Sidney, quero agradecer, né, por você ter aceito o convite e vir conversar com a gente, né, contar um pouquinho da sua história, parabenizar, né, por todo esse seu sucesso que você tem hoje, né, isso é graças ao teu esforço, né, se não fosse isso não estaria onde está hoje, é o esforço que ele recompensa lá na frente, né? E dizer que os microfones aqui da Difusora, né, continuam, né, nessa parceria, sempre à disposição de vocês. Bom, Demir, eu que agradeço aí, né? Sempre a Rádio Difusora, como falei, fez parte da nossa história. A gente, eu lembro que eu sempre conto essa história. O dia que o Daniel nasceu, eu instalei o primeiro computador aqui na Rádio Difusora, né? A Eliane sabe disso, né? Ela é
parte dessa história, a Eliane, o Egídio, esse pessoal fizeram parte. Eu lembro que eu fui no hospital visitar, ele tinha nascido, e voltei aqui instalar o computador na Rádio Difusora, aquele dia, sabe? Então, para mim foi um dia marcante, né? O dia do nascimento dele foi o dia que a Rádio Difusora teve o seu primeiro computador conectado à internet. Na época eu conectei, na época nós nem tínhamos provedor ainda, não tínhamos começado o provedor ainda, e eu conectei lá em Pato Branco, na White Duck Net, a Rádio Difusora, e aí a partir daquele dia a Rádio Difusora começou a buscar notícias na internet para trazer, para divulgar para a população são-jorgense. Então foi uma fase muito interessante que eu nunca esqueço, né? Daquele momento, foi no dia 26 de junho de 99. Então, eu acho que ao longo de todos esses anos, né, e eu já fiz muitos programas 7:30 aqui, muitos mesmo, lá atrás, né, quando tinha o tempo do seu Genuíra ainda, que fazia esse programa aqui, e a gente costumava vir fazer bate-papo aqui, contar as novidades, né? Quando a gente montou o provedor via rádio, a gente veio aqui contar novidade. Quando a gente montou toda a parte quando veio a telefonia celular, a gente veio aqui anunciar que chegou a telefonia celular em São Jorge. Quando veio depois o projeto da TV, primeiro projeto TV, a gente veio aqui anunciar. Quando veio a primeira telefonia fixa, que a gente instalou as primeiras linhas telefônicas, a gente veio aqui também. Então, tudo que a gente lançava de novidade, quando a gente implementou fibra ótica, a gente veio aqui fazer o 7:30 para lançar. Então, isso aqui já faz parte de toda a nossa história. Tudo que a gente vinha trazendo de novidade, a gente vinha aqui nesse programa aqui para anunciar para a população são-jorgense. Então, assim, agradecer a você que está aqui nesse momento, que também chegou agora por último, né? E a todos aqueles que passaram por aqui, por ter feito parte da nossa história ao longo de todos esses anos aqui, nessa parceria entre a Batistela e a Rádio Difusora. Os olhos do seu pai se enchem d'água quando fala nisso, né? Ele conta uma história e transmite uma emoção, isso é bacana. Daniel, da mesma forma, quero agradecer, né, você ter aceito o convite e dizer que os microfones aqui da emissora estarão sempre à disposição, e sempre que tiver novidade, quiser atualizar a gente, o espaço que fica à disposição de vocês. Obrigado, Emir, obrigado pelo espaço. É muito bom, né? Muito bom sempre estar aqui, conversar, contar essas histórias, né? Muitas vezes, que nem eu estava comentando no off, né? Nós vê o que é hoje, né? Mas existe toda uma história por trás de batalha, né? Sim. De batalha durante todo esse tempo. Então, e refaço o convite, né, para amanhã, todo o pessoal da rádio, todos os ouvintes aí, para que compareçam na Batistela, conhecer a nova loja, conhecer a nova estrutura, né? Confraternizar com nós. Vai ter um coquetel, vai ter café, um chopinho gelado, e vai ser uma manhã de bastante alegria para nós.